A número legal declara aberta a 11ª sessão da segunda Câmara. Submeto aos senhores conselheiros a ata da 10ª sessão realizada em... Foi a nossa última sessão, realizada em 15 de abril. Se não houver objeção, vou dá-la por aprovada. Palavra a alguns dos senhores conselheiros, se não houver interesse. Consulto a doutora Hélida Graziani Pinto a respeito de eventual processo do interesse que haja interesse do Ministério Público de Contas na sessão de hoje. Não, Vossa Excelência. Ok. Então, passamos à nossa ordem do dia. Relato o item 1 da pauta, Superintendência de Trabalho Artesanal da Comunidade Sutaco, exercício de 2011, relatório disponibilizado, a prestação de contas. Observe que as justificativas não foram suficientes para elidir a totalidade das falhas. Verifica-se reincidência em parte dos apontados mencionados, cujos itens tiveram participação efetiva no julgamento das irregularidades das contas de 2009 e 2010. Acolho as manifestações da Casa e PFE e voto pela irregularidade das contas da Sutaco, exercício de 2011. Determina, em consequência, a expedição de ofício nos moldes do preconizado no artigo 2º, inciso 5, e 17 da Lei Complementar 709. Excetua os seus atos pendentes de apreciação por esse tribunal. Em discussão, votação, aprovado. Agora o item 2 e 3, relatos em conjunto. Tratam-se de... um é da Companhia Energética de São Paulo e a outra é do IANSP. Relatório disponibilizado. A fiscalização da Casa na instrução processual e nos pareceres não se identificaram irregularidade, propondo arquivamento dos autos. Diante do exposto, voto pela improcedência da representação e consequente arquivamento. Em discussão, votação, aprovado. Item 4 da pauta, né? Aquele que eu relatei era o item 2 e 3. Agora é o 4. 4 da pauta. Trata-se de contrato entre a Sabesp e a empresa Seda Transporte, de objetivando o registro de preço. Os principais pontos debatidos foram a utilização de orçamento defasado, a ausência de pesquisa de preço. Conforme demonstrado nos autos, o valor calculado para a contratação se valeu de um orçamento desatualizado, baseado em preços de outubro de 2009, com a publicação do edital ocorrendo apenas em outubro de 2010, perfazendo um parâmetro de valores totalmente defasado. A inexistência de comprovação de pesquisa de preços, ao meu ver, viola o princípio da economicidade. Portanto, mostra-se imprescindível que a administração demonstre a compatibilidade dos valores contratados com o mercado. Por se tratar de objeto comum, era de se esperar uma maior disputa, fato que não ocorreu. O meu voto acompanhou os órgãos da Casa e SDG no sentido da irregularidade, determinando as providências da Lei Complementar 709. Há pedido de vista? Não. É esse? Ah, não. Não, esse não há pedido de vista. Então, em discussão, o voto. Encerrada a discussão, em votação, aprovada. O item 5 da pauta trata-se de contratação da Secretaria da Saúde e Associação Hospitais Sorocabano. Disponibilizado o voto, foi constatado que o termo ajustado sem valor definitivo, os valores foram repassados através de termos aditivos, que deixou sem qualquer transparência o termo em exame. Foi de altas as somas de dinheiro transferidas do decorrer da vigência de 5 anos e antes mesmo do termo do convênio, o hospital gerenciado sorocabano fechou as portas. Houve notícia na mídia de má gestão dos recursos e inquéritos em andamento. As falhas de procedimento, erro constatado nas causas contratuais, são suficientes para comprometer a matéria. Desta forma, acompanho entendimento do Ministério Público de Contas e voto pela irregularidade do convênio, determinando remessa de cópias ao Ministério Público Estadual para as providências. Em discussão, votação, aprovado. Agora o item 6 da pauta trata-se de processo de contrato da Sabesp e a Escava Engenharia, objeto de execução
de serviços do município de Álvaro Machado. Relatório disponibilizado. A matéria se encontra em discussão, diz respeito à aceitabilidade de justificativas dadas ao excedente de quantitativo superior a 10% verificado a alguns itens da planilha. Diante do exposto, considerando a opinião externada por ATJ, de que inexiste razões técnicas para a ocorrência de tais excedentes acima de 10%, meu voto é no sentido da irregularidade das medições à execução contratual do inciso 15 e 27 do artigo 2º da 709. Em discussão, votação, aprovado o voto do relator. Agora sim, o item 7 é um pedido de vista, trata-se de contrato da Sabesp, do consórcio ND, objetivando o fornecimento de bombas do sistema de acionamento. O processo em estela constou-se da pauta, após ter proferido meu voto, houve o pedido de vista do conselheiro Robson Marinho. Reitero o meu voto pela irregularidade. Trata-se de exigência contrária à jurisprudência do tribunal, sendo inclusive objeto de súmula, a de número 14. Ressalto também igualmente os julgamentos dos TCs 11.856 de 2008, 11.857 de 2008, sob a relatoria de Sua Excelência em sessão de 29 de 11 de 2001. A exigência de que as licitantes apresentassem os atestados emitidos pela Sabesp, extrapolando os dispositivos do artigo 30. Pude observar ainda haver sido julgado irregular pelo mesmo motivo outro contrato da Sabesp 36959, teve como recurso provido no dia 11 de 4 de 12. No entanto, o provimento se deu não porque estivesse regular, mas sim para haver coerência com os julgados anteriores que relevavam tal exigência, com recomendação expressa à Sabesp para que, em futuro certame, eliminasse aquela exigência. Com relação ao exame prévio tratado no processo eletrônico TC 446, ressalta haver sido determinado pelo Tribunal Pleno o prazo de 60 dias para que a Sabesp retirasse a cláusula editalícia que impôs a exigência em referência, ou seja, continua a irregularidade da exigência. Mantenho o meu voto e passo a palavra ao conselheiro Robson Marinho para a sua manifestação. Senhor presidente, senhor conselheiro Sidney Beraldo, senhoras procuradoras da Fazenda do Estado e do Ministério Público de Contas, senhor secretário diretor-geral, senhores funcionários. Compreendo possível relevar a exigência da certificação e considerar a matéria regular, com recomendação, principalmente pelos seguintes motivos. Além de a decisão dessa segunda Câmara ter considerado regular contrato assinado em época próxima a na sessão do dia 1º de outubro de 2013, no TC 17.753/12, a recomendação para intensificação. Não, cito mais ainda, julgamento recentíssimo do Tribunal Pleno do dia 2 de abril deste ano, em sede de exame prévio, não criticou a exigência do atestado em licitação instaurado pela Sabesp, mas somente o prazo para sua obtenção naquele caso específico. É o mesmo 446 de 14. Então, não criticou essa exigência, mas tão somente o prazo para sua obtenção. Trata-se de uma compra estratégica a fim de se garantir a ausência de riscos no contrato, no contato direto com a água tratada. Daí a importância da certificação, a qual pode ser obtida a qualquer tempo. E foi constatada a compatibilidade dos preços com o mercado, sendo a matéria aprovada pelas assessorias da ATJ, tanto quanto aos aspectos técnicos, assim como econômicos. Linha também esta seguida pela PFE. E no caso aqui presente, 4 empresas participaram da licitação. Com essas ponderações, voto pela regularidade da matéria. Agora sim, tentando compatibilizar a minha visão com a visão de Vossa Excelência, com recomendação à Sabesp para que se esforce ainda mais a fim de que encontre uma solução ao caso, devendo ao menos em seus futuros editais estipular com antecedência um prazo razoável para a obtenção da certificação, nos moldes decididos no exame prévio já mencionado. Isso quer dizer, eu estou sugerindo que, porque nós temos decisões
pela regularidade, decisões pela irregularidade. Eu reputo altamente importante que a Sabesp controle quem serão os fornecedores dos produtos que ela precisa para preservar a saúde pública, a água tratada que ela fornece à população e que tem uma série de elementos, uma série de produtos para o tratamento dessa água e para ser servida com qualidade para a população. Portanto, eu sugiro o seguinte, que a Sabesp publique com antecedência de 60 dias das suas compras desse produto a intenção de fazer essas compras, para que a empresa que quiser, que tenha habilitação para tanto, possa se inscrever e participar da futura licitação que vai ser realizada. Então, esta é a sugestão que eu apresento e coloco o meu voto pela regularidade, porque este caso, inclusive, aconteceu anteriormente à primeira recomendação que o tribunal fez com relação a essa questão dos certificados de fornecimento exigidos pela Sabesp. Portanto, eu divirjo respeitosamente de Vossa Excelência, mas faço essa proposta de conciliação, que seria a publicação antecipada da intenção de compra. É como voto. Continua a discussão. Palavra ao conselheiro Sidney Beraldo. Senhor presidente, Antônio Roque Cittadini, senhor conselheiro Robson Marinho, senhoras procuradoras da Fazenda, doutora Evelyn Moraes de Oliveira, procuradora do Ministério Público, doutora Hélida Graziano, doutor Sérgio, senhores funcionários. Dada as novas informações e também os motivos trazidos aqui pelo conselheiro relator, eu vou pedir vistas para poder analisar com mais atenção, porque trata-se de um assunto bastante importante. Ok. Regimental, pedido de vista, Vossa Excelência. Itens 8, portanto, retirado de pauta com vistas pedida pelo conselheiro. Itens 8 a 19, relatos em conjunto. Tratam-se de contratos celebrados pela Sabesp, a empresa Cofib, Iveco Latim Tietê Veículos, Secretaria da Saúde, também prestação de contas da Associação Apamire e a OS Secom. Os autos citados tiveram manifestação favorável da Casa e da Procuradoria da Fazenda e do MPC. O meu voto é pela regularidade dos contratos e convênios, com as recomendações propostas em cada um dos autos. Em discussão, votação, aprovado o voto do relator. Agora o item 20 da pauta trata-se... É 20, né? 20. Trata-se de recurso ordinário interposto pela FDE, julgamento de irregularidade, contrato aplicado multa. Em preliminar, conheço do recurso. Conhecido. Acolha prejudicial de mérito, de nulidade da parte da sentença com relação ao cerceamento de defesa quanto ao juízo de irregularidade do termo de recebimento provisório da obra de serviço, pois conforme o pedido do TC, no TC 016461, o termo comporta conhecimento por não haver valores que alterasse a relação contratual. No mérito, exceção feita ao termo de recebimento, apesar do esforço processual, não vejo como aceitar os argumentos da FDE, insuficiente para reverter o panorama. Quanto aos recursos interpostos pelos senhores Bruno Ribeiro e Décio Jorge, diretor-gerente, na forma da jurisprudência dessa Corte, os apelos merecem provimento parcial com a finalidade única de dispensá-lo da penalidade de multa imposta. Recebi o memorial do senhor Bruno Ribeiro, que verifiquei em nada alterou ou mudou o que já foi dito. De acordo com o entendimento majoritário desse tribunal, voto pelo provimento parcial dos recursos da FDE para anular o julgamento do termo de recebimento provisório e do diretor e gerente da Fundação para afastar a multa imposta, no mais mantenho a decisão. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, aprovado. Palavra agora ao conselheiro Robson Marinho. Item 21, licitação na modalidade de concorrência e contrato firmado entre o Metrô e a empresa Reifer Estruturas Metálicas e Construções Limitada, objetivando a prestação de serviços de instalação de coberturas metálicas. O relatório com a manifestação dos órgãos técnicos já encaminhei previamente a Vossas Excelências. Passo ao voto
Uma das falhas apontadas pela chefia de ATJ impede o julgamento de regularidade da contratação. É aquela referente à exigência de apresentação de atestados de capacidade técnica acompanhados da certificação de acervo da certidão de acervo técnico, a CAT. Encurto razões e voto pela irregularidade da licitação e do respectivo contrato, bem como pela ilegalidade das despesas dele decorrentes. Tomo conhecimento da carta de fiança, assim como de seu termo de ratificação. É como voto. Em discussão, votação aprovada. Agora, 22 a 24, senhor presidente. Termos aditivos, termos de recebimento e acompanhamento da execução dos contratos celebrados entre a DERSA e 3 consórcios, Nova Jacusul, Encalço Covan e SVM, todos visando a execução de obras e serviços de programa de desenvolvimento do Sistema Viário Estratégico Metropolitano. A instrução é unânime pela regularidade. O relatório foi encaminhado previamente a Vossas Excelências. Passo ao voto. A matéria comporta juízo favorável. O acréscimo necessário para a conclusão das obras está dentro do patamar autorizado pelo parágrafo 1º do artigo 65 da Lei de Licitações. Quanto às prorrogações de prazo, segundo consta no relatório de fiscalização, todas foram suficientemente justificadas. A corroborar com o juízo de regularidade sobre a matéria, todos os contratos foram executados a contento, tendo sido as obras concluídas, não encontrando a fiscalização quaisquer pendências quando da realização da vistoria em loco. Portanto, voto pela regularidade dos termos de aditamento e apostilamento e apreciação, bem como pelo conhecimento da execução contratual e dos termos de recebimento provisório e definitivo. É como voto. Em discussão, votação aprovada. Agora, 25 e 26, senhor presidente, prestações de contas, contrato de gestão e termos aditivos, celebrados entre a Secretaria da Saúde e a Casa de Saúde Santa Marcelina, tendo por finalidade a operacionalização da gestão e a execução das atividades e serviços de saúde no Hospital Geral de Itaim Paulista. Instrução pela regularidade. Relatório encaminhado. Passo ao voto. O contrato de gestão traçado no TC 10.99502, anterior ao que ora se examina, foi julgado regular pela primeira Câmara em sessão de 12 de 8 de 2003. Naquele instrumento, firmado no ano de 2001, havia a previsão de renovação do prazo de vigência quando de seu termo final, o que ocorreu em dezembro de 2006. À época, nenhum apontamento havia sido feito pelos órgãos de instrução desta Corte acerca dessa questão. Em cumprimento à previsão contratual e inexistindo apontamentos desse tribunal, foi operada a renovação do contrato, após verificado pela Coordenadoria de Gestão e Contratos de Serviços de Saúde, que a entidade cumpriu satisfatoriamente todas as metas pactuadas, sendo seus atos aprovados pela Comissão de Avaliação e pelo Secretário de Saúde em 15 de 12 de 2006. Recentemente, em sessão de 25 de 2 de 14, a Igreja Segunda Câmara, nos autos do TC 62.32.10, ao analisar o contrato de gestão entre a Secretaria Estadual de Saúde e a Fundação Santa Casa de Misericórdia de Franca, enfrentou o tema, julgando regular a contratação com recomendações. Transcrevo as recomendações. Desse modo, a essencialidade dos serviços permite, excepcionalmente, o julgamento favorável do contrato de gestão, mediante, é claro, severa recomendação à Secretaria de Estado da Saúde para que, antes mesmo do término do prazo de vigência do contrato, convoque, nos termos da Lei Estadual 846/98, outras interessadas em oferecer propostas gerenciais atuais, feitas com base em novas tecnologias hospitalares e médicas, lembrando ainda que o entendimento atual desta Corte é que se aplica subsidiariamente à Lei Estadual 846/98, à Lei 8666/93, fato que limita o prazo de vigência desse tipo de contrato em até 60 meses. E encurto razões para votar pela regularidade do contrato de gestão e seus termos aditivos e da prestação de contas do exercício 2007.
propondo, contudo, severa recomendação à Secretaria da Saúde para que não mais renove contratos de gestão após decorrido o prazo de 60 meses, devendo promover a convocação das entidades nos termos da Lei Estadual 84698 e segue outras recomendações. É como voto. Em discussão. Votação. Aprovado. Agora, 27 a 29, senhor presidente. A instrução é unânime pela regularidade. O item 27 trata de prestações de contas dos exercícios 2009 e 2010, decorrentes de convênios celebrados da Secretaria da Educação com a Prefeitura de Mogi Guaçu, melhor dizendo, para transporte de alunos. O item 28 é prestação de contas do exercício 2009, decorrente de contrato de gestão celebrado pela Secretaria da Cultura com a Associação Amigos do Museu de Arte Sacra de São Paulo para operacionalização da gestão da área cultural do museu. O item 29 trata de prestação de contas do exercício 2012, decorrente de convênio celebrado pela Secretaria de Ensino com a PAI Valinhos para transporte de alunos. Relatórios previamente encaminhados e, tendo em vista a boa ordem das matérias em exame, voto pela regularidade de todos os atos neles tratados, sem embargo das recomendações constantes do voto relativo ao item 28. São os meus votos. Em discussão. Votação aprovada. Palavra ao conselheiro Sidney Beraldo, itens 30 a 39. O item 30 trata de termos de retificação e de prorrogação e retificação a convênio celebrado pela Fundação Casa com a Associação Horizontes, tendo por objetivo a realização de cursos de qualificação para adolescentes inseridos em medida socioeducativa de internação. O convênio e 3 termos de aditamento já foram julgados regulares por esta Câmara. Meu voto acompanha a instrução favorável no sentido da regularidade dos termos em exame. Em discussão, votação aprovada. Eu solicito a retirada do item 31 com retorno ao meu gabinete. É regimental. Agora relato em conjunto, senhor presidente, os itens 32 e 33. O item 32 cuida de termos de retificação e ratificação a contrato celebrado pelo Centro de Detenção Provisória de São Vicente, da Secretaria da Administração Penitenciária, com Denadai Alimentação S.A., para serviço de alimentação a sentenciados e funcionários. O item 33 trata de termos aditivos e modificativos a contrato celebrado pelo DR e a EIT Empresa Industrial Técnica S.A. para serviços de recapeamento de pista. Em ambos os casos, os contratos foram julgados irregulares por esta Corte. Meu voto acompanha a instrução unânime desfavorável e, por aplicação do princípio da assessoriedade, voto pela irregularidade da matéria. Em discussão. Votação aprovada. Agora também em conjunto, senhor presidente, com a anuência de Vossa Excelência, os itens 34 a 39. Ok. Trata-se da comprovação da aplicação de recursos públicos transferidos pelas Secretarias de Esporte, Lazer e Juventude, Desenvolvimento Social, Segurança Pública, Educação e pelo Fundo Estadual de Assistência Social, em razão de convênios celebrados com as prefeituras e entidades do terceiro setor. Relatórios individualizados já disponibilizados. Acompanho a instrução unânime favorável e voto pela regularidade das prestações de contas em exame, com as recomendações assinaladas no corpo dos respectivos votos. Em discussão, votação aprovado o voto do relator. Encerrada a sessão estadual, com os agradecimentos à doutora Evelyn Moraes de Oliveira, muito digna representante da Procuradoria da Fazenda, passamos de imediato à nossa sessão municipal. Relato os itens a meu cargo. Item 40, a Prefeitura de Campinas e Manequinho de Campinas, Ruth Serri, objetivando o fornecimento de refeições. Relatório disponibilizado. No caso, verifico que as justificativas não foram capazes de afastar as falhas apontadas nas exigências de edital, trouxeram prejuízo. Acolho as manifestações desfavoráveis dos órgãos da Casa e voto pela irregularidade da licitação e contrato, com cópias à Prefeitura e Câmara de Campinas para as providências. Em discussão, votação aprovada. Itens 41 a 45, relatos em conjunto.
Tratam-se de contratos da Prefeitura de Cafelândia com diversas empresas. Verificou-se contratação direta, sem devida caracterização. A aquisição do mesmo produto foram realizada por meio de contratos decorrente de pregão, mas não tiveram a sua execução completa. Produtos adquiridos, alguns apresentaram valor superior ao designado, ausência de planejamento, causa restritiva e falta de publicação. Diante de todo o exposto, acolho as manifestações da Casa e voto pela irregularidade dos contratos, bem como dos termos aditivos, com cópias à Prefeitura e Câmara para as providências de estilo. Em discussão, votação, aprovado. 46. Prefeitura de Castilho. Contratação de empresa de engenharia. Justificativas apresentadas não são consistentes o suficiente para afastar o apontado pelos órgãos de fiscalização. Exigência de talícia restritiva, ausência de publicação e afronta as disposições da jurisprudência desse tribunal na escolha de índice econômico. Acolho a manifestação dos órgãos da Casa e voto pela irregularidade do contrato e da licitação. Cópias à Câmara e à Prefeitura do município para as providências locais. Em discussão, votação, aprovado. 47. Escola Superior de Educação Física de Jundiaí e empresa KGPO. As justificativas apresentadas pela municipalidade não são consistentes, o bastante para afastar as questões suscitadas pelo órgão fiscalizador e por SDG. Comprovações de irregularidade fiscal, não compatíveis com o ramo de atividade, imposição relativa a critério de desclassificação, restritivo, artigo 48 da Lei de Licitação. Acolho as manifestações desfavoráveis, voto pela irregularidade do contrato e da licitação, com cópias à Prefeitura e Câmara para as providências locais. Em discussão, votação, aprovado. 48. Mauá e a empresa DCL, Difusão Cultural do Livro, não conseguiram demonstrar a razoabilidade dos preços praticados nem a economicidade da avença e não foram apresentadas provas de inviabilidade de competição. Acompanho os órgãos da Casa e voto pela irregularidade da inexigibilidade do contrato, com cópias à Câmara e à Prefeitura para as providências. Em discussão, votação, aprovado. 49. Prefeitura de Mongaguá e Editora Positivo. Aquisição de sistema de ensino. No caso, em exame, entendo que os argumentos apresentados não são capazes de afastar a impropriedade apontada, especialmente a ausência de demonstração de compatibilidade de preço, impedindo a verificação de economicidade. A contratada foi a única proponente, demonstrando que não houve disputa. Acolho as manifestações desfavoráveis da ATJ, voto pela irregularidade do contrato e da licitação, com cópias à Prefeitura e Câmara de Mongaguá. Em discussão, votação, aprovado. Agora o item 50, há um pedido de vista do conselheiro Robson Marinho, trata-se de contratação da São José dos Campos, é a empresa Urbana, o processo já esteve em pauta, foi retirado. Antes de passar o processo, relembro que o voto que proferi, onde acompanhei os órgãos da Casa. Revendo o processado, entendo regular a dispensa, o contrato e passo ao ilustre revisor. Eu acompanho o voto de Vossa Excelência. Ok. Em discussão, votação, aprovado. 51, trata-se de relatório disponibilizado de Embu das Artes e Medical, assessoria. Observe que a avença foi prejudicada pela não publicação do edital para o certame, nem houve respeito à economicidade, aditamento do contrato do grupo não previsto no contrato original. Considero o conjunto das impropriedades, acolho as manifestações da Casa e voto pela irregularidade da licitação e dos termos. Cópias à Prefeitura e à Câmara de Embu das Artes para as providências de estilo. Em discussão, votação, aprovada. 52 e 53, retiro de pauta, retornando ao gabinete. Relato os itens 54 a 59. Tratam-se de contratos de Mirante do Paranapanema, Presidente Venceslau e repasses para a Prefeitura de Araraquara, São José do Rio Preto, Santo André e Diadema.
Os autos citados tiveram manifestação favorável da Casa. Meu voto é no sentido da regularidade dos atos aqui apreciado com as recomendações. Em discussão, votação, aprovado. Agora também em conjunto, itens 60 e 63, contas das câmaras de Palmeira do Oeste, 2011, Sarutaiá, Tarumã e Severina, 2012. Irregularidades em cada relatório foram sanadas, em parte com a juntada de defesa, sendo as falhas remanescentes de acordo com a jurisprudência e objeto de recomendação. Nas contas de Palmeira do Oeste, a contratação questionada pela empresa de realização de concurso deve ser observada a legislação de regência dos procedimentos licitatórios para a correção das falhas. Nas contas de Tarumã, a necessidade de regularização de falha no cargo de incomissão, conforme dispõe a legislação constitucional. Julgo regulares as contas com as recomendações propostas pelo Ministério Público de Contas. Solicito outrossim relatórios votos individualizados sejam juntados em cada um dos processos. Em discussão, votação aprovada. Item 64, trata-se das contas de Tupi Paulista, 2012, verificada em loco. Os órgãos da Casa analisaram e conclui pela emissão do parecer desfavorável. Também o Ministério Público de Contas conclui pela rejeição. Meu voto é no sentido do parecer desfavorável na não cumprimento do artigo 42 da Lei Complementar 101. Determinações de ressalva encontram-se no conjunto do voto. Em discussão, votação aprovado. 65. Contas de Santa Branca, relativa a 2012. A origem não apresentou defesa. Órgãos da Casa conclui pela parecer desfavorável. O Ministério Público de Contas também é pela rejeição. Meu voto segue também pela emissão do parecer desfavorável. Artigo 42 e déficit orçamentário. As determinações de ressalva consignadas no relatório do voto disponibilizado. Em discussão, votação aprovada. 66. Contas do município de Gavião Peixoto, 2012. Dispensada a instrução processual, o Ministério Público diz que, no caso em exame, a robustez do conjunto da obra, gestão municipal está a indicar um cenário de falência, quase inexistência de controle interno. SDG manifestou-se por parecer favorável, afirmando que no conjunto se apresentou satisfatório em boa ordem. As contas foram apresentadas com falha de ordem formal. Incorreções constatadas contra a inspeção foram sanadas. Considerando a manifestação de STG, além dos atendidos índices constitucionais e legais, voto pela emissão do parecer favorável à aprovação das contas, excetuo os seus atos pendentes de apreciação do tribunal e ao R13, determinando que certifiquem das providências anunciadas pela defesa. Em discussão, votação aprovado. 67. Recurso interposto pelo ex-prefeito de Oscar Bressani. São o senhor João Antônio Álvares. Contrato, sentença que julgou irregular licitação. Multa de 100 UFESP. Em preliminar, conhecido. No mérito, a importância da obra para o município por si só não justifica o cabimento de exigência editalista restritiva que, somada à insuficiente publicidade, eliminaram a competição. Tampouco restou sanada a questão de compatibilidade de preço. Acompanho a manifestação da Casa e voto pelo desprovimento do recurso. Em discussão, votação aprovada. 68. Recurso ordinário da Fundação Instituto Tecnológico de Osasco, sentença que julgou irregular o exercício da fundação e aplicou multa de 200 UFESP. Em preliminar, conhecido. No mérito, não há como acolher a pretensão, uma vez que as razões recursais não são capazes de modificar a situação processual. Voto pelo não provimento do recurso, acompanhando os órgãos da Casa e o MPC. Em discussão, votação aprovada. Item 69, recurso ordinário, Prefeitura de Mogi Mirim, sentença que julgou irregular prestação de contas, SDG pelo conhecimento e desprovimento. Em preliminar, conhecido. No mérito, a situação relatada à hora revista permanece inalterada. Apelo não trouxe nenhum elemento para reverter as questões. Nego o provimento ao recurso. Em discussão, votação aprovada. 70, recurso ordinário, ex-prefeito de Pratânia. Em preliminar, conhecido. No mérito, assim como a TJ, considero
passíveis às recomendações das razões apresentadas, podendo ser relevada a falha verificada. No caso, entendo que a negativa de registro é excesso de rigor ante a falta cometida, até porque a manutenção de decisão vai onerar tão somente o admitido de boa-fé, assumindo o serviço para o qual foi contratado, não havendo informação de prejuízo. Verifico que a falha de mesma natureza foi relevada nos CCs 1514, 1577 e 1559. Meu voto é pelo provimento para fim de conceder o registro e admissão nos períodos citados. Em discussão. Palavra. Pedido de vista de Vossa Excelência é regimental. Relato o item 71, Biritiba Mirim. Trata-se de contratação julgada irregular. Em preliminar conhecido. No mérito, o apelo comporta provimento. Contratações atenderam uma situação de calamidade no setor de saúde. Foram revestidas de caracterização social e transitória, possibilitando a realização por prazo determinado. E, ao final dos seus contratos, foram rescindidos. Voto pelo provimento para considerar regulares e proceder registro. Em discussão, votação aprovado. 72. Recurso da Prefeitura de Monte Alegre do Sul. Julgamento de irregularidade de contratação por prazo determinado. Aplicado multa. Em preliminar conhecido. No mérito, o apelo comporta provimento. As contratações foram procedidas de processo seletivo, amparadas em lei municipal. Tiveram duração de pouco mais de 5 meses. A administração noticiou a realização de concurso. Voto pelo provimento do recurso, a fim de considerar regular, procedendo registro e cancelando multa. Em discussão, votação, aprovado o voto do relator. Palavra agora ao conselheiro Robson Marinho. Eu pedi vista do item 70, que Vossa Excelência relatou, porque fui eu o relator originário. Entretanto, se Vossa Excelência permitir, eu já estou em condições de proferir voto, acompanhando o voto de Vossa Excelência no item 70, sem necessidade da vista, na medida em que houve realmente um excesso de rigor da minha parte na contratação, no prazo da contratação, das contratações por prazo determinado. Perfeito. O conselheiro está de acordo? Na forma regimental. Retiro o pedido de vista e acompanho o voto de Vossa Excelência. Ok. Muito bem. Agora, Vossa Excelência tem a palavra para relatar os processos de sua. 73, eu retiro de pauta com retorno ao gabinete. Ok, é regimental. 74. Licitação promovida pelo Departamento de Água e Esgoto de Rio Claro e o contrato com a empresa Traiu Infraestrutura para a realização de serviços de ampliação da estação de tratamento de água número 2. Relatório encaminhado, a instrução mostra-se dividida. Eu passo ao voto. O principal questionamento formulado pelos órgãos técnicos diz respeito à conveniência da aglutinação dos serviços compreendidos na contratação. Se, por um lado, o parágrafo 1º do artigo 23 determina a divisão do objeto em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis, para não acarretar uma indesejável redução na competitividade, por outro, o fracionamento do objeto pode ocasionar dificuldades de ordem técnica. No caso em tela, os argumentos trazidos pela origem, a meu ver, são suficientes para comprovar não somente a correlação dos diversos serviços licitados, como também a possibilidade de eventual prejuízo, caso todos eles não fossem realizados de forma harmoniosa e coordenada. Este tribunal já emitiu juízo favorável sobre a aglutinação de serviços dessa espécie em outras situações, motivo pelo qual, somada à manifestação favorável da TJ quanto ao aspecto de engenharia, entendo que as justificativas trazidas pelo Departamento de Água e Esgoto de Rio Claro possam ser acolhidas. Eu dispenso complementação de razões e voto pela regularidade da licitação e do contrato. É como voto. Em discussão. Votação aprovada. Com a concordância de Vossa Excelência, 75 e 76 da pauta em conjunto. A instrução é unânime pela regularidade. O item 75 trata de termos de aditamento a convênio celebrado pela Prefeitura de Jundiaí
com o Hospital de Caridade São Vicente de Paulo para a execução do Programa Saúde da Família, Estratégia Agentes Comunitários de Saúde e Policlínica. O item 76 trata de aditamentos ao contrato celebrado pela Prefeitura de Cubatão com projeto limitado para a construção do Centro de Educação Integral. Instrução unânime pela regularidade. Meus votos acompanham a instrução. Em discussão. Votação aprovada. 77 é edital de licitação e o subsequente contrato firmado entre a Prefeitura de Guarulhos e a empresa Teto Construções, cujo objeto é a construção de estação rodoviária no município. Relatório encaminhado, instrução unânime pela irregularidade. Passo ao voto. A contratação em exame não está em condições de obter juízo de regularidade nos termos a seguir. A previsão de visita técnica em um único dia deve ser justificada em face de circunstância excepcional, como já afirmei no julgamento do TC 333-11. Irregular também é a comprovação da garantia de proposta antes da entrega dos envelopes, que contraria o artigo 31, inciso 3º, combinado com o artigo 43, inciso 1º da Lei de Licitações. A exigência de que o atestado de atividade anterior registrado no CREA em nome da empresa licitante fosse apresentado acompanhado da correspondente CAT dos profissionais envolvidos mostra-se contrária às súmulas 23 e 24 do Tribunal, como apontou SDG. Portanto, voto pela irregularidade da licitação e do contrato e propõe a aplicação de multa de 200 UFESP ao então secretário de Obras, senhor João Marques Luiz Neto. É como voto. Em discussão. Votação aprovada. 78 a 80. Aqui é pregão presencial e contrato celebrado entre a Prefeitura de Araras e a Positivo Informática, tendo por objeto o fornecimento de equipamentos de informática, bem como capacitação de professores. Instrução pela irregularidade. Eu vou ao voto. O fato incontroverso desses autos é que os produtos contratados junto à licitante vencedora apresentaram determinadas especificações distintas, inferiores às que estavam previamente definidas no projeto básico da contratação. E não há como acolher as alegações de que a divergência não era de grande expressividade, pois fosse a divergência pequena, média ou grande, o fato é que a administração somente possuía legitimidade para contratar o que estava previamente estabelecido no ato convocatório, não existindo a prerrogativa de se aceitar especificações inferiores em virtude da existência de um nível de divergência tido como aceitável. Portanto, houve clara ofensa ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Eu encurto razões, mais uma vez, e voto pela irregularidade da concorrência do contrato, bem como pela procedência das representações, e proponho a aplicação de multa ao senhor Luiz Carlos Meneghetti, prefeito municipal à época, no valor equivalente a 200 UFESPs. É como voto. Em discussão, votação aprovada. Agora, senhor presidente, 81 e 82. O item 81 trata de termo de parceria de aditivos celebrados pela Prefeitura de Rancharia com Arages para a manutenção do Programa da Saúde da Família e Centro de Atendimento Psicossocial, não tendo sido justificada a ausência de concurso de projetos e de critérios objetivos para a escolha da entidade. O item 82 trata de licitação, ata de registro de preços e notas de empenho firmados pela Prefeitura de Vinhedo com Capricórnio S.A. para aquisição de uniforme escolar, não tendo sido justificada a aglutinação de itens de natureza diversa, nem a exigência de amostra personalizada de todos os itens. Relatórios encaminhados, instrução pela irregularidade, meus votos acompanham a instrução. Em discussão, votação aprovada. Agora, diferentemente, 83 a 85, a instrução é unânime pela regularidade. Os itens 83 e 84 tratam de prestação de contas do exercício 2009, decorrente de convênio celebrado pela Prefeitura de Carapicuíba com Comunidade Coping Sul-Americana e Associação Coping Santa Brígida para atendimento a crianças matriculadas em creches e pré-escolas.
O item 85 trata de prestação de contas do exercício 2011, decorrente de convênio celebrado pela Prefeitura de Serquilho com a Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Serquilho para a execução do Programa Saúde da Família. Relatórios encaminhados, instrução unânime pela regularidade. Meus votos acompanham a instrução. Em discussão, votação aprovada. 86 e 87. A instrução é unânime pela irregularidade. O item 86 trata de prestação de contas do exercício 2008, relativa a convênio celebrado pela Prefeitura de São José dos Campos com o Instituto Mamulengo Social para desenvolvimento de atividades no Centro Comunitário de Convivência Infantil, não tendo sido justificadas despesas glosadas pela própria Prefeitura no parecer conclusivo. O item 87 trata de prestação de contas do exercício 2008, relativa a termo de parceria celebrado pela Prefeitura de Valparaíso com o Instituto Solos para a execução do Programa de Saúde da Família, especialidades médicas, pronto atendimento e saúde bucal, não tendo sido comprovadas as despesas realizadas, além da ausência de controle por parte da Prefeitura e de análise dos resultados alcançados. Relatórios encaminhados. Eu voto pela irregularidade dessas prestações de contas, condenando as beneficiárias à restituição de valores nos montantes de R$ 20.408,03 e R$ 3.755.819,69, respectivamente, sem embargo da multa aplicada no item 87. São os meus votos. Em discussão, votação aprovada. 88 a 91 da pauta são contas apresentadas pelas mesas das câmaras de Guararapes, Rubiácea e Garça, referentes ao exercício de 2011, bem como pela Câmara de Porto Ferreira, exercício de 2012. A instrução é unânime pela regularidade. Relatórios encaminhados, atendidas as exigências de natureza legal, meus votos são pela regularidade das contas das respectivas câmaras municipais. Em discussão, votação aprovada. Agora, contas prestadas para a Prefeitura do município de Indiaporã, exercício de 2012. A instrução é pela emissão de parecer desfavorável. Passo ao voto. De acordo com a instrução dos autos, muitas são as irregularidades que, por sua natureza e gravidade, concorrem para a rejeição das presentes contas, dentre as quais destacam-se o déficit orçamentário de 5,61%, revertendo o resultado superavitário de 2011 em 1,9%. Não obstante os 5 alertas emitidos por essa Corte sobre o descompasso entre receitas e despesas. As alterações orçamentárias enquadradas como transposições e transferências sem autorização legislativa específica, a inobservância da regra constitucional e a posição jurisprudencial deste tribunal quanto à quitação de precatórios, o recolhimento de encargos sociais mediante compensações sem comprovação da homologação pela Secretaria da Receita Federal e a inexistência de recursos financeiros para a cobertura das despesas empenhadas e liquidadas em infringência ao artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Portanto, pela emissão de parecer desfavorável à aprovação das contas prestadas pelo prefeito do município de Indiaporã, exercício de 2012, com várias recomendações. Em discussão, votação aprovada. Agora são embargos de declaração opostos pelo ex-prefeito de Jaú contra a decisão que julgou irregulares a contratação direta pela prefeitura da empresa Masa e Fregolente Eletricidade para a prestação de serviços técnicos diversos e de 2 termos aditivos, aplicando multa no valor de 200 UFESP ao recorrente. Em preliminar, recurso em termos dele conheço. O senhor relator conhecido. No mérito, não é possível acolher a pretensão do embargante. Não há qualquer contradição no âmbito da decisão em discussão. Eis que, tanto do voto proferido na sessão de julgamento quanto do acórdão publicado no Diário Oficial, consta a aplicação da penalidade pecuniária, em virtude das irregularidades encontradas no procedimento ali em exame. Voto pela rejeição dos embargos de declaração. Em discussão, votação aprovada. Agora, 94, recurso ordinário interposto pelo ex-presidente da Câmara de Cordeirópolis contra a sentença que considerou irregulares e negou registro aos atos de admissão de 4 vigias por tempo determinado levados a efeito no exercício de 2009, após a realização de processo seletivo pautado por prova
escrita. Relatório encaminhado. Em preliminar, recurso em termos dele, conheço. O senhor relator conhece, conhecido. No mérito, inicialmente observo que, segundo o relatório elaborado pela equipe de fiscalização da Unidade Regional de Araras, foi realizado processo seletivo devidamente formalizado, publicado, utilizando provas objetivas como critério de avaliação e gerando lista de classificação final. Os contratos foram celebrados em dezembro de 2009 e rescindidos em agosto de 2010. Observo ainda que, conforme quadro de pessoal elaborado em 31/12/2009, a Câmara Municipal de Cordeirópolis não contava em seu quadro de pessoal com o cargo de vigia de provimento efetivo. No tocante às demais falhas, noto que consta dos autos a folhas 49, declaração do assessor jurídico da Câmara de que a contratação temporária dos vigias foi efetuada com fundamento na Lei Municipal 2237, de 27/1/2005, que regulamenta a contratação temporária de pessoal. Voto pelo provimento do presente recurso. Em discussão. Votação aprovada. Agora, 95 a 97, senhor presidente, cuidam de recurso ordinário interpostos, respectivamente, o 95 pelo Serviço de Água e Esgoto de Jacareí, contra a decisão que julgou irregulares licitação, contrato e aditamentos firmados com a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços para fornecimento de vale e refeição. Os itens 96 e 97 pela Prefeitura de Porto Ferreira, contra a decisão que julgou irregulares a admissão de pessoal ocorrida em 2009 e 2010. Eu encaminhei previamente os relatórios a vossas excelências. A instrução dos recursos é pelo conhecimento e não provimento. Em preliminar, conheço dos recursos. O senhor relator conhece em preliminar. No mérito, uma vez que as razões dos recorrentes não descaracterizaram as irregularidades apontadas nos autos, voto pelo improvimento dos recursos. Em discussão. Senhor relator, eu vou pedir vista do 95. Dos demais, eu acompanho Vossa Excelência. Ok, é regimental. Ok, o 95. Vista do 95, não é isso? Vista 95. E os demais acompanham, senhor relator. E eu concluo... A votação aprovada. E eu concluo o item 98, eu peço retirada de pauta com retorno ao meu gabinete. É regimental. Item 98. A palavra agora é do conselheiro Sidney Beraldo. O item 99 trata de termos aditivos a contrato celebrado pela Prefeitura de Barueri e a ECG Engenharia, Construções e Geotécnica Limitada para a execução de obras. A licitação e o contrato foram julgados regulares por esta Câmara. Acompanho a instrução unânime favorável e voto pela regularidade dos termos aditivos e pelo conhecimento dos termos de recebimento provisório e definitivo. Em discussão. Votação aprovada. O item 100, eu solicito a retirada, com retorno ao meu gabinete, senhor presidente. É regimental. O item 101, em exame o acompanhamento da execução contratual e o termo de recebimento definitivo da obra e serviço de proteção e recuperação das adutoras da Serra de São Francisco, objeto do contrato celebrado pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba e a Geosonda S.A. Instrução unânime favorável nos termos do relatório já disponibilizados a vossas excelências. A fiscalização, em visita final realizada em 30/11/2012, constatou que os serviços contratados foram devidamente concluídos, inexistindo apontamentos de irregularidades que comprometam a verificação final da execução da obra. Em razão disso, voto pela regularidade da execução contratual e pelo conhecimento dos termos de recebimento definitivo. Em discussão. Votação aprovada. Item 102, trata-se de contrato celebrado com dispensa de licitação, com fundamento no inciso 4º do artigo 24 da Lei 8666, pela Prefeitura de Osasco e a Health Técnica Produtos Hospitalares Limitada. Instrução desfavorável. A crise de abastecimento, a recusa dos grandes laboratórios e contribuintes de medicamentos de participar em licitações públicas e os lapsos das administrações anteriores, alegados pela Prefeitura, com fundamento para a contratação emergencial, não restaram demonstrados nos autos. Voto, pois, pela irregularidade da matéria, com aplicação de multa ao ex-prefeito de 300 UFESPs.
Em discussão. Votação. Aprovado. Relato em conjunto, senhor presidente, os itens 103 a 105. Ok. Trata-se de pregão eletrônico realizado pela Sanasa Campinas, com vista a registro de preços de pneus, câmara de ar e protetores novos. Foram firmados as respectivas atas com Geraldo Bastos Pneus e Peça Limitada, lote 2, e Célio Milho de Andrade, EPP, lote 1 e 3. Em exame ainda, a representação formulada por RIDA Brasil Comércio de Peças e Veículos Limitada, EPP, contra a divisão dos produtos licitados em lotes. Na linha sustentada pela chefia da TJ e pelo Ministério Público de Contas, entendo que a divisão de lotes, notadamente no sistema de registro de preços, é exceção e, portanto, deveria estar devidamente motivada, o que não ocorreu na hipótese presente. Não demonstrada a economicidade da medida, que se revelou, ademais, restritiva, tanto que a própria representação não pôde participar, a própria representante não pôde participar do certame. Voto pela procedência da representação e pela irregularidade da matéria, com aplicação de multa de 200 UFESPs ao ex-diretor presidente da Sanasa. Em discussão. Votação. Aprovado. Relato em conjunto também, senhor presidente, itens 106 a 110. Ok. Trata-se de comprovação de aplicação de recursos públicos transferidos pelas prefeituras de Guarulhos, Aparecida e Torrinho, em decorrência de convênios celebrados com entidades do terceiro setor. Relatórios individualizados já disponibilizados. Acompanho instrução unânime favorável e voto pela regularidade das prestações de contas em exame, com as recomendações assinaladas no corpo dos respectivos votos. Em discussão. Votação. Aprovado. Item 111 trata da comprovação da aplicação de recursos públicos no valor de R$ 137.398,80, transferidos pela Prefeitura de Osasco à Casa Beneficente Clara Nunes. Instrução unânime desfavorável. A própria Prefeitura comunicou a esta Corte as irregularidades ocorridas na prestação de contas em exame e informou o ajuizamento de execução fiscal contra a entidade com vista ao ressarcimento ao erário. Voto, pois, pela irregularidade da prestação de contas em exame, ficando a entidade proibida de receber novos repasses até que comprove a devolução dos valores impugnados. Em discussão. Votação. Aprovada. Relato em conjunto também, senhor presidente, os itens 112 a 114. Em exame, as contas das câmaras municipais de Nipoã, Salesópolis e Itapirapuã Paulista, relativas ao exercício de 2012. Instrução unânime favorável nos 3 casos. Relatórios individualizados já disponibilizados a vossas excelências. As questões referentes aos aspectos econômico e financeiro sobre a ótica constitucional e lei de responsabilidade fiscal estão em boa ordem. Voto assim pela regularidade das contas, com as ressalvas e recomendações assinaladas no corpo dos respectivos votos, notadamente no caso das câmaras municipais de Salesópolis e de Itapirapuã Paulista, pela adequação de seu quadro de pessoal. Em discussão. Votação. Aprovada. Item 115, trago para exame as contas da Prefeitura de Aparecida do Oeste, exercício 2012. Instrução unânime desfavorável. Relatório já disponibilizados a vossas excelências. As contas se ressentem de graves irregularidades. Apesar do excesso de arrecadação obtido no exercício, de cerca de R$ 580 mil, o resultado orçamentário apontou déficit de 6,29, aproximadamente R$ 738 mil, sem que houvesse saldo financeiro para ampará-lo, já que o resultado do exercício anterior também se mostrara deficitário. Não obstante 8 alertas emitidos nesse sentido, a Prefeitura não adotou qualquer providência.
Muito embora a LOA tenha autorizado a abertura de créditos adicionais, já em elevado limite, 30%, foram abertos créditos adicionais correspondentes a 35% da despesa final. Releva, entretanto, a irregularidade apontada com relação aos precatórios, uma vez que foi autorizado pelo Egrégio Tribunal de Justiça o parcelamento do débito. E também no que respeita ao descumprimento do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, uma vez que, segundo o apurado pela assessoria do meu gabinete, o município apresentava situação de liquidez frente aos restos a pagar em 31 de dezembro de 2012. Quanto ao IDEB, o município apresentou no exercício 2009-2011 crescimento nos investimentos per capita e progressão no índice obtido de 5,8 para 6,2, acima, portanto, da meta projetada. De toda forma, em razão do resultado orçamentário deficitário, que agravou a situação de irregularidade apurada pelas contas de 2011, voto pela emissão de parecer desfavorável às contas em questão, com as ressalvas e advertências assinaladas no corpo do voto. Em discussão, votação aprovada. O item 116, em função de memoriais apresentados, solicito a retirada de pauta com retorno ao meu gabinete. Ok. Item 117 trata de recurso ordinário formulado pelo Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Penápolis, em face da sentença que, muito embora tenha julgado regulares as suas contas do exercício 2007, aplicou multa de 500 UFESPs ao ex-dirigente em face de contratação da Finatec, pelo valor de R$ 65 mil, com dispensa de licitação. De acordo com a decisão, essa fundação não possuía quadro técnico apto à execução dos serviços, utilizando-se para tanto de profissionais e conhecimentos desenvolvidos pela Universidade de Brasília. Além da multa, determinou o julgado que a Universidade de Brasília e o Tribunal de Contas da União fossem comunicados à vista de possíveis implicações trabalhistas no âmbito da instituição de ensino e de dano ao erário. Determinou, ademais, que a OAB fosse oficiada sobre o fato do assessor jurídico da autarquia, nomeado para emprego público em comissão de livre provimento, militar contra a própria entidade em ações trabalhistas. Instrução dividida, a TJ pelo desprovimento, o SDG pelo provimento parcial, para o fim de afastar a aplicação da multa. Em preliminar, recurso tempestivo, voto pelo conhecimento. O senhor relator conhecido. No mérito, acompanho a SDG. O Ministério Público do Estado promoveu o arquivamento do inquérito civil instaurado para apuração de irregularidade do contrato com a Finatec. Assim, entendo também que a multa aplicada ao responsável deve ser cancelada, mantendo, entretanto, a determinação de comunicação à Universidade de Brasília e ao TCU para a ciência do ocorrido, e com relação ao assessor jurídico, os documentos juntados aos autos demonstram ter ele atuado no polo contrário ao da autarquia, mesmo após a sua nomeação para o referido cargo. Diante disso, voto pelo provimento parcial do recurso, tão somente para fim de ser cancelada a multa imposta ao responsável, mantida no mais a decisão impugnada. Em discussão, votação aprovada. Item 118, trata-se de recurso ordinário interposto pelo ex-presidente da Fundação Educacional, Dr. Raul Bauab, de Jaú, em face da decisão singular que julgou irregulares os autos de admissão para cargos relacionados à atividade de meio da Fundação, uma vez que preenchidos sem realização de concurso, e aplicou multa de 500 UFESPs ao responsável. Instrução unânime desfavorável. Em preliminar, recurso tempestivo, voto pelo conhecimento. O senhor relator conhecido. No mérito, a orientação desta Corte é pacífica, no sentido de que, em se tratando de função de apoio, as admissões de pessoal para funções administrativas e burocráticas devem ser submetidas a regular concurso público. Diante da notícia do falecimento do responsável, voto pelo provimento parcial do recurso, tão somente para cancelar a multa imposta, mantido no mais a decisão recorrida. Em discussão, votação aprovada.
Agora, senhor presidente, eu vou relatar em conjunto os itens 119 e 121 a 124. Pulando o 120. Deixando para relatar no final o item 120 em face de pedido de sustentação oral. O item 119 trata de recurso ordinário formulado por Vades Gomes da Silva, ex-prefeito de Altinópolis, em face da sentença proferida nos autos apartados das contas de 2005, que julgou irregular a concessão de ajuda de custo a 2 secretárias municipais, condenando a restituição dos valores correspondentes devidamente atualizados. O item 121 versa sobre recurso ordinário interposto pelo município de Mogi das Cruzes, em face de sentença que determinou o encaminhamento de peças ao Ministério Público do Estado, em razão de não ter sido comprovada a adoção de medidas necessárias à apuração de responsabilidade relativamente ao julgamento de irregularidade de contrato celebrado pela Prefeitura. O item 122 trata de recurso ordinário interposto por Carlos Roberto Marques, ex-prefeito de Poá, contra a decisão que julgou irregulares a licitação e o contrato celebrado entre a Prefeitura de Poá e Trópico Construtora Incorporadora Limitada, em razão da presença de cláusulas restritivas que redundaram na inabilitação de 2 das 5 licitantes. O item 123 versa sobre recurso ordinário interposto pela Prefeitura de Santa Isabel e pelo ex-prefeito Hélio Buscarioli, em face de decisão que julgou irregulares a licitação e o contrato celebrado por Charles Francis Quinlan Assessoria Limitada para acompanhamento prático de licitações, em virtude da imprecisão do objeto e da ausência de comprovação de compatibilidade dos preços orçados com os praticados em mercado. E o item 124 versa sobre recurso ordinário interposto pelo Instituto Municipal de Ensino Superior de São Manuel, em face da decisão que julgou irregular a admissão de Márcio Aparecido e Kelly para o cargo efetivo de tesoureiro, realizada no exercício de 2008, em razão do edital exigir no ato da inscrição comprovação de experiência mínima de 2 anos em contabilidade e tesouraria no setor público, o que restringiu a participação de outros interessados para a vaga, na medida em que houve apenas um inscrito para o certame. Relatórios individualizados já disponibilizados a vossas excelências. Em preliminar, recursos tempestivos, voto pelo conhecimento. O senhor relator conhecido. No mérito, as razões apresentadas não afastaram os fundamentos das decisões recorridas. Voto, pois, pelo desprovimento dos apelos. Em discussão, votação aprovada. Agora o item 120, a pedido de sustentação oral do Dr. Marcelo Paravelli, a quem convido a ocupar. É da ex-prefeito de Santana do Parnaíba. Palavra ao relator. O item 120 cuida de recurso ordinário interposto por José Benedito Pereira Fernandes, ex-prefeito de Santana do Parnaíba, diante da sentença proferida em autos apartados das contas de 2005, que julgou irregulares as aquisições de lanches no total de R$ 428.108,28, mediante carta convite, com aplicação de multa ao responsável no valor de 100 UFESPs. Os gastos realizados em regime de adiantamento com refeições, na importância de R$ 5.216,23, e os pagamentos de despesa com multas e infrações de trânsito, no valor de R$ 424,64. Condenado o ordenador de despesas
ao ressarcimento dessas quantias com juros e correção monetária até a data do efetivo recolhimento. A TJ e SDG opinaram pelo conhecimento e desprovimento do recurso. É o relatório, senhor presidente. Palavra, doutor Marcelo, para o prazo regimental de defesa. Senhor Antônio Roque Stadini, presidente desse colegiado, doutor Sidney Beraldo, conselheiro relator, doutor Robson Marinho, membro dessa casa, doutora Hélida, procuradora representante do Ministério Público de Contas, doutor Sérgio Siqueira Rossi, digno representante da Secretaria de Diretoria-Geral. A nossa vinda a essa tribuna tem apenas e tão somente um único propósito: pleitear a Vossas Excelências, especialmente ao relator Sidney Beraldo, que promova uma análise do recurso ordinário, determinando que se faça uma análise mais detalhada e minuciosa daquilo que constou das razões de recurso. A primeira das despesas que foram consideradas irregulares em apartado de contas de 2005 diz respeito a despesas com lanches. Lanches esses que foram adquiridos ao longo de todo o exercício de 2005 e não somente em um momento específico. No momento que apresentamos o recurso à sentença proferida pelo conselheiro Cláudio Ferraz de Alvarenga, tivemos a oportunidade de apresentar detalhadamente no recurso e em documentos juntados ao recurso elementos que demonstravam como que essas despesas foram feitas. Parte dessas despesas, na monta de quase R$200 mil, diziam respeito a licitações na modalidade convite feitas no exercício de 2004, quando o prefeito, no caso recorrente, não era sequer prefeito ainda por ter tomado posse em 1º de janeiro de 2005. Outra parcela das despesas dizem respeito a convites realizados no exercício de 2005. E uma terceira parcela das despesas, também provada no recurso, diz respeito a compras diretas, mas todas as despesas, entendemos que logramos êxito em provar, tinham características e individualidades, de modo que, até aproveitando o artigo 23 que o doutor Robson Marinho, ao longo da exposição de hoje, trouxe à tona, não eram despesas que deviam ser feitas de uma tacada só. Ou seja, não havia a imposição de se fazer uma tomada de preços, podendo sim haver o fracionamento dessas despesas. São despesas, Vossas Excelências bem conhecem, já tiveram a oportunidade de exercer cargos no Executivo, que são realizadas ao longo do ano por várias das secretarias municipais. E que não dá para saber, pelo menos à época, em 2005 isso era impossível saber, como e quanto será essa despesa a cada oportunidade de sua realização. É certo que o município dispõe de programações, mas tem coisas que não dá para ser programada. E à época, em 2005, pouco se falava ainda na utilização disseminada, como se tem hoje, do registro de preços. De modo que até mesmo o pregão, em 2005, ainda era incipiente. Nós estávamos no início da gestão municipal, utilizando os pregões, e quase não se falava em utilização de registro de preços. Tanto que em 2009, quando o mesmo prefeito responsável pelos fatos ainda era prefeito, ele fez um pregão para fazer esse tipo de despesa. O que aconteceu é que em 2005 ele não tinha como fazer essa programação. E parte dessas despesas foram realizadas ainda em 2004, no sentido da licitação que deram causa aos pagamentos. O que acontece, e a nossa vinda, em função de que isso já está em grau de recurso ordinário, é que a instrução técnica não desceu ao detalhe que nós esperávamos para confrontar esses argumentos apresentados. Se fiou na decisão do Dr. Cláudio Ferraz de Alvarenga, uma decisão sempre muito bem estruturada e fundamentada, mas que também, infelizmente, não desceu ao detalhe de analisar os confrontos que foram apresentados em quadros e em documentos no recurso ordinário que apresentamos no momento oportuno. Então, a vinda a essa tribuna, tomando inclusive o tempo de vocês no final de uma longa sessão, infelizmente é para que se alerte a esse aspecto e que se traga à tona, que se permita a oportunidade de promover esse debate, sob pena, inclusive, disso redundar numa ação civil pública, que é o que a gente tem visto rotineiramente acontecendo a partir do momento das decisões do Tribunal de Contas. Essa é a grande gama de despesa. As outras duas despesas que também merecem ser melhor analisadas no nosso modo de ver, dizem respeito a dois adiantamentos. Um primeiro adiantamento feito a um servidor secretário
de governo, senhor Cláudio Esparrinha Lento, que no valor de R$ 5.216 houve a glosa desses valores, considerando o aspecto de que seriam despesas que não poderiam ser feitas pelo regime de adiantamento. O que foram essas despesas? Essas despesas foram feitas para alimentação realizada fora do exercício, fora do território municipal, para alimentação de comitivas especiais, para despesas extraordinárias e urgentes. Nós citamos, à época do recurso, uma lei municipal, que é a Lei 2.440, de 2003, que em seu artigo 1º, a linha C, contempla a possibilidade desse tipo de despesa pelo regime de adiantamento. São despesas extraordinárias que não permitiam ser feitas pelo regime regular do processamento. Também, infelizmente, ao longo da instrução do recurso, nós não conseguimos vislumbrar nenhum confronto expresso quanto a esse argumento. Há a negativa, há a colocação de que não há compatibilidade da despesa. No entanto, não há uma explicação e um confronto com a regra legal que foi trazida à tona no recurso. A terceira das despesas, e para concluir, excelências, diz respeito a uma multa de trânsito, também decorrente de um adiantamento, este feito ao servidor Antônio Isao Kobayashi. Esse servidor recebeu adiantamentos e pagou a monta de R$ 424,64, um pequeno valor, para o pagamento de multa de trânsito. A argumentação à época foi de que havia necessidade, sob pena de não se poder fazer o licenciamento do veículo, a renovação desse licenciamento. A prefeitura reconhece, o ex-prefeito reconhece que dentre toda essa gama de despesa, pode ser uma despesa que confronta realmente com a jurisprudência desse tribunal. No entanto, o pleito que nós fizemos na ordem de recurso ordinário foi no sentido de relevação, tendo em vista a pequena monta. E tendo em vista especialmente o seguinte: nunca antes e nunca depois o município incidiu nesse tipo de irregularidade. Foi apenas essa, e tão somente essa, a irregularidade que o município teve para pagamento de multas de trânsito ao longo do mandato do meu constituinte. Os pleitos, então, excelências, especialmente do Dr. Sidney Beraldo, com a experiência pública que tem, é de que seja permitido, que seja realizado um confronto mais detalhado dos argumentos apresentados, detalhadamente explorados no recurso ordinário, para que possa se fazer justiça e se julgar pela regularidade das despesas realizadas. É o que se requer, agradecendo a atenção de Vossas Excelências. Palavra ao senhor relator. Eu quero cumprimentar o doutor Marcelo pela sua brilhante exposição e retiro de pauta para analisar mais detalhes os argumentos trazidos aqui pelo ilustre advogado. É regimental. Não há mais processo na pauta. Consulta a doutora Hérida Graziani Pinto sobre eventual interesse processual, algum dos itens de hoje da nossa pauta. Longa pauta. Sim, Vossa Excelência, o Parquet de Contas tem desejo de ter ciência específica do item 50. Item 50. Item 50 sou eu o relator, não? Só para ver. Ok. Item 50, portanto, para o Ministério Público de Contas. Não há mais processo, está encerrada a sessão. Boa tarde a todos.